Que a graça e a paz de Deus, o Pai, de seu Filho Jesus, esteja habitando em cada coração dos irmãos aqui presentes. Amém. É uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez, eu aqui com o irmão Daniel e vocês aí, para estudarmos mais um importante tema da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo, não é isso, irmão Daniel? Sim, certamente. Um estudo muito importante para a nossa vida. Lembrando que esta é uma série que tem como título Conhecendo o Criador, e nós estamos então dando início a partir deste momento o estudo de número 8, com o tema O Espírito Santo. É importante nós notarmos, irmãos, que nesse estudo nós vamos falar sobre duas pessoas que têm um Espírito Santo, né? Sim. Nós vamos falar que o Espírito Santo, mostrando na Bíblia que o Espírito Santo ele vem não só do Pai, mas também é de Jesus. Exatamente. Porque, para a nossa reflexão, você acredita, meu querido amigo, que Deus é santo? E nós fazemos uma pergunta: o Espírito de Deus é santo? Com certeza, né? Jesus, você crê que ele é santo? Sim, com certeza Jesus é santo. Obviamente, o Espírito de Jesus também é santo. Portanto, nós temos duas pessoas, dois seres, que têm um Espírito Santo. Com certeza. E esse é o tema de hoje. Nós vamos estudar sobre o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, de Deus e de seu Filho Jesus. Muito bem. Vamos então, irmão Leandro, agora a partir da pergunta número 1, entrar necessariamente nesse maravilhoso estudo da Palavra de Deus. Abra novamente a sua Bíblia e acompanhe as perguntas e também as respostas. Vamos lembrar que o Espírito Santo é uma agência livre, né? Representa todo o poder de Deus para a nossa vida. Muito bem. Vamos então agora a partir da pergunta de número 1. Preste bastante atenção e acompanhe toda a leitura. Conforme a Bíblia, o Espírito Santo é um dom de Deus? Vamos ao texto de Atos, capítulo 2, verso 38, e também o texto 10, verso 45. Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Os crentes que eram da circuncisão, todos, quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que também sobre os gentios era derramado o dom do Espírito Santo. Vemos aí sim, irmão Daniel, que o Espírito Santo é um dom de Deus. Exatamente. É uma Muito graça bem, de Deus, com certeza. Muito bem, vamos então à segunda pergunta. A quem Jesus comparou o Espírito Santo? João capítulo 7, versículo 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, Jesus ele compara o Espírito Santo como um rio de água viva. Exatamente, o Espírito Santo é comparado à água. Jesus, ele é a água da vida. Exatamente, com certeza. Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nele se fará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Exatamente. Jesus é a água que mata a nossa sede e que transborda para a vida eterna. Amém. Vamos então à pergunta de número 3. Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito Santo? Abra sua Bíblia em João capítulo 20, versos 21 e 22. Disse-lhe então Jesus, segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também o envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Ok, irmão Leandro. Então nós encontramos aqui o texto dizendo claramente que Jesus, ao encontrar os discípulos dele, então assopra sobre eles o Espírito Santo. Irmão Daniel, e o que isso representa? Representa que o Espírito Santo é o próprio Jesus, não é? Sim, ele está soprando o quê? A vida da sua vida, Isso. a alma da sua pessoa, né? Nos transferindo tudo o que ele tem de bom. Sim. Ou seja, aprendam a ser e andar e viver como eu sou. Exatamente. Não é isso? Aprendam de mim, Jesus falou, que sou manso e humilde de coração. Sim. Ok, muito bem. Vamos agora à pergunta de número 4. Jesus, o único Senhor, é o Espírito? Vamos compreender mais um pouquinho da palavra de Deus? 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, e vamos comparar com 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 e 18. Todavia,
para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas e por Ele nós também. Vemos aqui, nesse texto, que Jesus Cristo é o quê? Existe um só Senhor Jesus Cristo, um só Deus e um só Senhor. Vamos comparar essa passagem com a próxima? Ok. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então nós encontramos aqui, irmão Geandro, claramente o texto anterior, nos informando em 1 Coríntios 8, verso 6, que existe um só Senhor, e Paulo aqui então afirma nas Escrituras que esse Senhor é Jesus Cristo. E então no texto de 2 Coríntios 3, verso 17, ele diz que, ora, o Senhor, seja Jesus Cristo, ele é também o Espírito. Exatamente. E esse Espírito, para que não deixe dúvida, diz que esse Espírito, onde habita o Espírito do Senhor, onde está Ele, aí há liberdade. Sim. Nós sabemos que aquele que morreu para nos libertar e nos salvar é o Senhor Jesus. Exatamente. Obviamente, esse Espírito é o Espírito do Senhor Jesus. Com certeza. Vamos então à pergunta de número 5. O que Jesus prometeu aos discípulos antes de subir aos céus? Abra novamente a sua Bíblia em João 14, versos 16 a 18. Agora nós vamos meditar muito bem, pedimos a atenção dos irmãos, porque esse texto muitas vezes é utilizado para mostrar que existe um outro Espírito. Sim. Né? E a Bíblia nos deixa claro que nós não devemos receber outro Espírito. É verdade. E nenhum outro Jesus e nenhum outro Evangelho. Portanto, nós devemos compreender o que Jesus está falando aqui. Sim, né? com certeza. Jesus usa uma palavra aqui, a palavra outro, para se referir a Ele mesmo. Vamos conferir? Vamos compreender um pouco mais dessa verdade da palavra de Deus? Vamos. Disse Jesus: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Veja aqui, queridos amigos, que Jesus ele está falando que esse Espírito, esse outro Espírito que ele iria enviar da parte do Pai, Sim. esse outro Espírito, os discípulos já conheciam, porque ele habita, ou seja, já morava com eles. E nós Sim. vemos, quem que morava com os discípulos? Não era Jesus? O próprio Né? Jesus. E Irmão Jesus Jesus. deixa claro ainda, né, irmão? Exatamente. No versículo 18, o que ele fala? Ele diz que ele não iria deixar os discípulos órfãos, ele voltaria para os discípulos. Interessante, querido amigo, notar que se você lê apenas o verso 16 sem analisar um contexto, você acaba tirando conclusões como muitos têm tirado por aí, acreditando que existe uma terceira pessoa, um terceiro ser. Exatamente. Mas quando então você usa então a sabedoria para estudar o contexto, nós então chegamos à conclusão de que Cristo não está falando de um outro ser, uma outra pessoa, a não ser Ele mesmo. Vocês lembram do primeiro estudo dessa série sobre as Escrituras, que deveríamos comparar coisas espirituais? Um pouco aqui, um pouco ali? Um pouco ali. Então vamos entender o contexto que essa palavra é empregada, né? Essa palavra Verdade. outro. Com certeza. Pergunta de número 6. Deus é o nosso Consolador? Deus o Pai também é nosso Consolador? Vamos ver 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Então nós encontramos aqui mais um texto esclarecendo a respeito do assunto, que nos afirma que Deus, sim, Ele é também o nosso Consolador. Exatamente, irmão Daniel. Vamos ver que Deus nos consola por intermédio de Cristo. Exatamente. Né? Por intermédio dele, Jesus, nós somos consolados, porque ele veio aqui e morreu por nós. Sim, certamente, com certeza.
Pergunta de número 7. Jesus Cristo nos consola através do Espírito de Deus, o Pai? Vamos conferir isso? Isaías capítulo 61, versículo 1 a 3 e João capítulo 14, versículo 16 ao versículo 21. Primeiro texto então. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestido de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então, irmão Geandro, nós encontramos um texto que, mais uma vez, nos mostra que Cristo, sim, o Espírito de Deus, ele nos consola por meio de Cristo. Agora vamos ver no Novo Testamento, João 14, versículos 16 ao 18. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Nós compreendemos então, irmão Daniel, que Jesus, ele se revelará Sim. a essa pessoa, ele se manifestará a essa pessoa pessoalmente através do seu Espírito. Sim, com certeza. Ele, não somente ele, mas também o seu Pai, em Espírito, né? Exatamente. Invisível aos nossos olhos, mas nós podemos sentir a sua presença. Sim. Nesse mesmo contexto, ele diz que ele e o Pai viriam e faria morada. Exatamente, irmão Daniel. Muito bem, vamos agora então à pergunta de número 8. O dom enviado por Deus é o espírito de outra pessoa, além dele e de seu filho? Será que é isso? Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 6. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei, para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então encontramos mais um texto maravilhoso, esclarecedor, que revela, interessante que o apóstolo Paulo aqui ele diz claramente aos Gálatas que esse Espírito enviado ao coração dos filhos de Deus era o Espírito do Filho de Deus. Exatamente, sem sombra de dúvida, irmão Daniel. Nós estamos vendo aqui, muitas pessoas perguntam assim, mas quem é esse outro Consolador que o Pai enviaria, né? Que o Filho pediria ao Pai e o Pai enviaria? Muito claro, versículo 6, Gálatas 4, versículo 6, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai. Exatamente. Não permite nenhum tipo de comentário, não é isso, irmão? De maneira nenhuma. Irmão Jean, interessante que se Deus enviou o Espírito de seu Filho aos corações para habitar na vida dos filhos de Deus, a pergunta 9 então nos traz uma reflexão interessante. Se Jesus Cristo, ele é Espírito, que tipo de Espírito então ele é? Vamos ao texto de Atos 20, verso 28 e João 16, verso 7, para podermos então refletir um pouco melhor nesse contexto. Olhai, pois, por vós, por todo o rebanho sobre o que o
Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Veja aqui, irmãos, que o Espírito Santo de Deus resgatou ou comprou, em algumas outras versões, Sim, a igreja de Deus com seu próprio sangue. Não deixa nenhuma dúvida de que tipo de Espírito é esse. exatamente. É o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, meu querido amigo, quem foi que morreu na cruz para nos salvar, para nos comprar com seu próprio sangue? Sem Não. dúvida, Com certeza, nosso somente Senhor Jesus. Jesus Cristo, né? E a Bíblia então está afirmando aqui que foi Ele, o Espírito Santo, que comprou-nos com seu sangue na cruz do Calvário. E Jesus continua falando aqui no Sim. capítulo 16, versículo 7, né? Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, segundo Jesus, pois se eu não for, o Consolador não virá a vós outros, mas se quando eu for, vou-lo enviarei. Muito bem, então nós entendemos que havia uma necessidade de que Cristo subisse, né? E aí nós precisamos compreender que necessário seria ele ser glorificado para que agora ele pudesse então, assim como o Pai, enviar o seu Espírito ao coração dos seus filhos. Exatamente. Pergunta de número 10. Deus, o Pai, é Espírito? João 4, versículo 23 a 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é um espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, irmão Geandro, nós encontramos mais um texto que nos evidencia claramente que Deus, ele é sim um espírito. Deus, o Pai, ele é um espírito. É importante notarmos isso, não é isso, Daniel? Com certeza. Vamos então agora à pergunta de número 11. O espírito do homem está no homem e o de Deus está em Deus? 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11. É importante nós notarmos essa pergunta, esse texto, irmão Daniel, porque isso vai servir muito claro para que nós possamos comparar. Exatamente. Se o nosso espírito não é outra pessoa, Sim. né? Se o espírito que habita em nós, o ar que nós respiramos, em outras palavras, somos nós mesmos, não é outra pessoa, então o Espírito de Deus também é o próprio Deus, não é uma outra pessoa, não é? Com certeza. Vamos lá então. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as compreende, senão o Espírito de Deus. Muito bem. Então aqui nós encontramos uma comparação do apóstolo Paulo de maneira muito clara, onde ele diz que o Espírito, e aqui nós precisamos entender o contexto, irmão Geandro, que está falando de mente, né? De conhecer a si mesmo, né? Então, assim como a nossa mente conhece o nosso ser, né? Assim também o Espírito aqui como mente também conhece a Deus. Exatamente, veja bem, nenhum homem pode compreender os pensamentos de um outro homem. Dessa mesma forma, ninguém pode compreender os pensamentos da mente de Deus. Exatamente. Não é isso? Somente o seu espírito compreende, só a sua própria mente sabe o que ele está pensando. Com certeza. Assim também como nós. Somente nós sabemos o que nós estamos pensando. Sim, Nenhuma outra pessoa pode ler nossos pensamentos. Verdade. É isso que o texto, traduzindo, quer dizer. Muito bem. Deus está em todos os lugares em pessoa? Amós, capítulo 9, versículo 2 a 3. E Salmos 139, versículo 7. Vamos ao primeiro texto. Ainda que cavem até o inferno, dali os tirará minha mão. Ainda que subam ao céu, dali os farei descer. Ainda que se escondam no cume do Carmelo, buscá-los-ei e dali os tirarei. E ainda que se ocultem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá. Próximo texto então, Salmo 139, verso 7. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei de tua face? Ok, então nós encontramos aqui, querido amigo, mais um texto que fala a respeito desse Espírito de Deus
e mostra claramente que aqui ele está falando a respeito da sua onipresença. Exatamente. Ou seja, não há limite em que deixe Deus preso a um espaço ou algum lugar. Mas a Bíblia nos diz claramente que não existe lugar para onde nós possamos ir, que Ele ali não estará. É importante mais um esclarecimento, queridos irmãos e amigos que estão nos ouvindo. Se nós dissermos que o Espírito de Deus é outra pessoa e que Ele não pode se fazer presente em todos os lugares, a não ser por uma terceira, nós estamos tirando uma das características da onipotência de Deus. Exatamente. Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas. Se Ele precisar de alguém para estar em todo lugar ao mesmo tempo, se Ele mesmo não puder, através da sua onipresença, e se precisa de alguém, então Ele não é mais onipotente. Exatamente. Deus já não é mais Deus. Se estamos acreditando dessa forma, então, estamos limitando o poder de Deus. E destruindo Deus dessa forma. Né? Pelo menos em nossa compreensão, nós estamos limitando Ele. Sim. Certo? Vamos então agora à pergunta de número 13. Deus, o Pai, está disposto a dar o seu Espírito a todos os que lhe pedem? Lucas, capítulo 11, verso 13. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àquele que lhe o pedirem. Muito bem, então encontramos um texto aqui afirmando que o Pai está sim, Deus, o nosso Deus, querido amigo, está disposto a dar o seu Espírito Santo a cada um que buscar e pedir por seu Espírito. Exatamente. Pergunta de número 14. Podemos entristecer o Espírito de Deus? Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Querido amigo, nós encontramos aqui, irmão Geandro, mais um texto mostrando claramente que Deus, ou seja, a Bíblia está falando do Espírito Santo de Deus. É muito importante a gente destacar aqui que não está falando do Espírito de um outro ser, Exatamente. né? Mas é Espírito Santo de Deus e está dizendo também que ele se entristece. Exatamente. Ou seja, ele é um ser que ele tem emoções, mas se trata não de uma outra pessoa, mas do próprio Deus. Exatamente. Irmão Daniel, quando nós falamos assim, corriqueiramente na rua, falando, vamos supor, o espírito do irmão Daniel, hoje eu vi ele na rua, ele estava com o espírito abatido, triste. Quem que está triste? O irmão Daniel. Não é uma outra pessoa que habita nele, né? Então nós vemos muito bem, irmãos, que com certeza o Espírito de Deus ele pode ser entristecido. Sim. Nisso nós estamos traduzindo, o próprio Deus está triste Com ou certeza. se alegra com a nossa posição mediante a obediência da sua lei. Verdade. Né? Pergunta de número 15. Quem são os filhos de Deus? Romanos 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então encontramos esse texto de Romanos 14 que diz claramente que os filhos de Deus são aqueles que são guiados por seu Espírito. Que claramente, se é Espírito e é de Deus, logicamente nós compreendemos, irmão Geandro, que esse Espírito ele é santo. Com certeza. Pergunta de número 16 agora. Jesus prometeu estar sempre conosco através do seu Espírito? Vamos ao texto de Mateus 28, verso 20 e também de João 14, versos 16 ao 20. Ensinando-os a observar todas as coisas, e eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Realmente, irmão Daniel, nós vemos aqui que Jesus disse que estaria conosco todos Sim. os dias, até a consumação dos séculos, não é isso? Com certeza. Temos ainda o texto de João 14, aí compreendendo novamente o seu texto, contexto onde ele diz que e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E Jesus diz ainda, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis,
porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Muito bem, então o texto deixa claro para cada um de nós que Cristo está falando, que iria habitar até o fim do século, até que tudo houvesse então cumprido na vida dos seus discípulos e estaria na vida de todos aqueles que o buscassem em espírito e em verdade. Querido amigo, você também deseja receber esse Espírito? Deseja receber essa graça, saber que o Senhor Jesus é o teu Consolador, saber que o Senhor Jesus é o teu intercessor e que Ele está aqui presente em Espírito para cuidar de você? Muito bem, chegamos ao final de mais um estudo e gostaríamos de fechar esse estudo com um texto, com uma reflexão e chamar a sua atenção, querido amigo, para um problema que nós temos enfrentado constantemente no mundo religioso. Há muitos que estão acreditando e pregando na existência de um terceiro Deus, quando a Bíblia nos fala, como nós acabamos de estudar, que o Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus e é também o Espírito de Cristo. Vamos então à leitura desse texto para a conclusão do nosso estudo. Quando Jesus subiu ao céu e foi glorificado, Ele recebeu do Pai o poder do Espírito para dar aos discípulos. Se nós perguntássemos aos discípulos naquela noite, de quem veio o Espírito? Eles diriam, de Cristo. Mas se nós fôssemos até Cristo e perguntássemos a mesma coisa, ele diria, veio do Pai. Para nós humanos, ele vem de Cristo, pois é ele mesmo habitando em nós. Mas a fonte do poder do Espírito vem do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus único e eterno. Amém. Deus abençoe e até um próximo estudo. Amém.